Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, nesse mês a gente vai dar continuidade às nossas aulas, só que com um capítulo novo, certo? Então, a gente vai falar um pouco sobre a Brasil Republicano, que é a nossa unidade 5 na página 76. Então, a gente vai entender mais ou menos como ocorreu a mudança da monarquia para a República do Brasil. E por que essa mudança não resultou em mais direitos e na ampliação da cidadania para a maioria da população brasileira? Nós vamos também reconhecer mudanças ocorridas na sociedade brasileira e no início da República. Nós vamos conhecer como é feita a aprovação de uma nova lei e identificar as inovações tecnológicas surgidas nas primeiras décadas da República. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você já sabe que o Brasil foi uma monarquia? Ok, você vai dizer se sim ou não. Se sim, você sabe quando e o porquê ela se tornou uma república? Então, nós temos que entender as diferenças básicas existentes entre a monarquia, essas diferenças em que o poder político pertence ao monarca e é transmitido de forma hereditária. E república, ela faz parte, no caso, em que o país é governado por um presidente escolhido por um meio de eleição popular. Então, atualmente a gente sabe que o Brasil é uma república federativa e ela é formada por a união de estados, municípios e Distrito Federal, no caso Brasília, que é a capital do país. Ele é regido por uma Constituição, a lei máxima do país, que define os direitos e deveres dos cidadãos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai entender como foi que surgiu o Brasil República. O fim da escravidão, a decepção dos cafeicultores por conta da abolição, um exército pressionando pelo fim do império e a República dos Estados Unidos do Brasil, onde juntou três tipos de aspectos: a união de forças entre republicanos e militares, os próprios republicanos, que queriam um país com poder dividido, os militares, que queriam um país mais forte e centralizado, e a divisão dos poderes, que no caso eram três: o legislativo, o executivo e o judiciário. Houve a separação do Estado e a Igreja, um crescimento econômico do norte e nordeste do país, uma atividade agrícola centro-sul e alta produção da borracha, que foi no norte. O governo atendia aos direitos da elite sem preocupação com melhorias sociais. O poder político se concentrava apenas no sudeste do Brasil e o movimento dos revoltosos começara a acontecer no território brasileiro. Em 1896, houve a Guerra de Canudos, que foi uma comunidade de sertanejos que buscava uma forma mais digna de vida. O governo da República preferiu combater a comunidade ao invés de compreender a realidade. Após 3 derrotas militares, o governo avança com a força máxima sobre a comunidade de Canudos e estima-se que mais ou menos 20.000 sertanejos tenham sido massacrados. Houve também o chamado crescimento urbano nas cidades, sobretudo no Rio de Janeiro, o que empurrou os moradores das regiões centrais para a periferia, o crescimento das indústrias e comunidades operárias nas grandes cidades e a imigração em massa para o Brasil para suprir a antiga mão de obra escrava e fugir das condições de pobreza na Europa. Então, dando continuidade, a gente vai falar um pouco sobre o que acontecia anterior à proclamação da República, um pouco do Brasil Império. O Brasil Império está dividido em 4 aspectos. O primeiro aspecto era onde o poder moderador garantia ao imperador um poder centralizado. O segundo aspecto era que o voto era censitário, ou seja, só votava quem tinha renda. No terceiro aspecto, a gente tem os fazendeiros, que dependiam do trabalho escravo. E o quarto aspecto, a gente coloca o café como principal produto de exportação, visando sempre o crescimento da economia. A crise no Império é em defesa da República. Naquele momento, a ideia da República era antiga no país e havia sido retomada após 2 anos, que foi em 1870, onde houve a criação do Manifesto Republicano, e em 1873, onde houve a Convenção do Itu, em São Paulo, onde foi criado o Partido Republicano Paulista.
Então, para os republicanos, o império ele era sinônimo de atraso e só a república é que poderia trazer progresso mediante o que estava acontecendo naquela época. E aí a gente entra com os problemas que eram causados pelo imperador. Então, a insatisfação da igreja com o fato do imperador defender a maçonaria, havia a insatisfação dos fazendeiros escravistas com a abolição da escravatura, o crescimento do movimento republicano no Brasil e a insatisfação dos militares com a Guerra do Paraguai. Então, esses 4 problemas aí faziam com que o imperador não tivesse mais vez naquela época. E aí a gente entra com o fim do império. Então, diante das pressões citadas, naquelas 4 aqui, né, que foi a insatisfação da igreja, a insatisfação dos fazendeiros, o crescimento do movimento e a insatisfação dos militares, diante disso, da falta de apoio popular e das constantes críticas que partiam de vários setores sociais, o imperador e seu governo encontravam-se enfraquecidos e frágeis. Então, doente, Dom Pedro II estava cada vez mais afastado das decisões políticas do país. Enquanto isso, o movimento republicano ganhava força no Brasil. E aí, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, demitiu o Conselho dos Ministros e seu presidente, e na noite desse mesmo dia, o Marechal assinou um manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório. Então, até 1888, ainda existia escravidão no Brasil. Esses escravos, eles não eram considerados cidadãos, e a maior parte da população livre era pobre e sem acesso à educação e a outros serviços públicos. E a participação da política era reduzida a uma minoria. O Brasil era governado por um monarca, que no caso era Dom Pedro II, e não por um presidente como hoje. Então, diversos setores naquela época da sociedade estavam descontentes com a monarquia. E aí passou a haver contestações. E liderados por ele, né, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, os militares tomaram o poder no dia 15 de novembro de 1889 e proclamaram a República. Eles deram 24 horas para que o imperador, Dom Pedro II e família real saíssem do Brasil. E a proclamação ela foi uma iniciativa dos próprios militares e não contou com a participação direta da população, embora a gente ache que diversos grupos sociais apoiassem esse movimento militar. Aí, nessa imagem, vocês vão ver aí a Gazeta da Tarde, que foi o anúncio que colocaram devido a esse movimento, né? 15 de novembro de 1889. Então, diz aí que a partir de hoje, desse dia 15, o Brasil entra em uma nova fase, pois pode-se considerar o fim da monarquia, passando a um regime francamente democrático, com todas as consequências de liberdade. E o povo, ele participou dessa proclamação da República. Por ora, a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque houve a colaboração de um elemento civil que foi quase nula. O povo assistiu aquilo bestilizado, antônimo e surpreso, sem conhecer o que significava. Então, isso aí foi uma carta que foi escrita por Arquimedes Lobo sobre o episódio do dia 15 de novembro de 1888. O povo também coloca assim na carta: desenganam-se os idealistas, o povo fluminense não existe. Dirão que o povo fluminense fez a agitação abolicionista e a agitação republicana. O povo não fez nada disso. Um grupo de homens denonados, bastante ativo, é certo, para aparecer a multidão, fez o movimento abolicionista e o movimento republicano do Rio de Janeiro. E a República ela foi proclamada no Brasil. Mas aí eu pergunto para vocês, o que mudou diante de todo esse contexto que foi explicado? Então, houve algumas mudanças, né? Que foi a mudança do nome do país, Estados Unidos do Brasil, a separação entre o Estado e a Igreja e o estabelecimento da liberdade religiosa, mudanças da bandeira, né? Como vocês estão olhando aí nessa imagem, a instituição do casamento civil, a naturalização de todo o estrangeiro residente no país, a extinção do Senado vitalício, a dissolução da Câmara dos Deputados e das Assembleias Provinciais, as eleições para uma Assembleia Constituinte,
onde em 1891 ficava pronta a nova Constituição brasileira. E o Brasil ele passa a ser uma república federativa e presidencialista. Então, a proclamação da República despertou uma esperança de mudanças e melhoria na vida da população. Só que, no entanto, a implementação desse sistema de governo não conseguiu modificar a estrutura da sociedade brasileira e nem garantir a cidadania à população, que, de acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, no início da República, cerca de 85 pessoas eram analfabetas e 90% viviam no campo. Então, o poder político e econômico continuou centrado nas mãos de grandes proprietários de terra, chamado eles de coronéis. Então, em 1981, quando foi promulgada a nova Constituição, ela estabelecia que todo cidadão maior de 21 anos tinha direito de votar, mas os analfabetos, mulheres, mendigos e militares estavam excluídos dos direitos de voto. Então, de acordo com José Murilo, na prática, apenas cerca de 2% da população podia, de fato, exercer esse direito. Então, o que isso significa? Que os estados eles passam a ter uma ampla autonomia econômica e administrativa, podendo fazer o quê? Elaborar sua própria Constituição, eleger os seus governadores, contrair empréstimos do exterior, decretar impostos, organizar as suas forças militares e ainda mais, tem um detalhe importantíssimo que vocês têm que se atentar. Nenhum estado poderia se separar do país e o presidente da República poderia interferir nos estados. E aí a gente entra com a divisão dos três poderes. Esses três poderes, eles estavam divididos em legislativo, que era a Câmara e o Senado, executivo, que era o presidente da República, seu vice e os ministros, e o judiciário, que eram os juízes e federais. Legislativo elaboravam as leis, executivo iriam executar essas leis, e o judiciário iriam julgar as leis. E no sistema eleitoral republicano, o voto passou a ser aberto e direto. Só que existiam algumas exceções, como eu já falei, que não podiam votar as mulheres, analfabetos, os mendigos, os soldados e os membros de ordem religiosa. Aí hoje o voto atualmente, diferente daquela República Velha, né, do antigo regime, o voto hoje em dia é executado em uma urna eletrônica, além de ser secreto e não mais aberto. Então, cada candidato tem um número que representa na hora de votar. Pessoas de 16 a 18 anos, eles têm o direito de escolha entre votar ou não. Ou seja, ainda é considerado um voto facultativo. Mas a partir de 18 anos, quando a pessoa se torna independente, até os 65 anos, há uma obrigatoriedade de votar. E aí entra aí o governo provisório, né, que é o presidido por Deodoro da Fonseca, onde lhe coube organizar a nova forma de governo, e governou por decretos de lei até onde fosse promulgada a Constituição em 1891.